Um sistema completamente movido a energia solar, capaz de manter uma geladeira e o freezer. Esse é o projeto de muita gente, não é? Pois bem, você vai ver isso do início ao fim no vídeo de hoje. Eu vou explicar para vocês o passo a passo e todos os equipamentos necessários para você montar um sistema que vai operar independente de qualquer coisa, absolutamente off-grid. Mas antes de eu começar, já sabe que você tem que deixar aquele like para mim, favoritar e compartilhar esse vídeo. Você sabe por que você vai fazer isso? Primeiro, nós fazemos esse tipo de produção de forma completamente independente. Nós não temos rabo preso com absolutamente ninguém. Não tem uma loja enviando nada para gente. O que vocês estão vendo aqui é uma parceria direto com a Bluet. E é por isso que os nossos cupons são tão legais. Porque você está comprando direto da empresa. Você não está indo numa revendedora que está ganhando em cima nada do tipo. Por isso que o cupom acaba saindo tão legal. E terceiro, porque é a vocação desse canal trazer literalmente soluções para você. E o que vocês pediram ultimamente para a gente é uma solução para um freezer e uma geladeira. Talvez não seja o freezer e geladeira que você queria, mas nem tudo é perfeito. Então vamos começar bem estilo old school a fazer o review desses equipamentos e mostrar para você como você vai montar tudo, ok? Literalmente fazendo o unboxing das coisas, até para você poder entender e acompanhar tudo que a gente vai fazer aqui. Nós vamos começar por essa caixa aqui, ó. Dentro dessa caixa, vocês vão ver um equipamento simplesmente incrível. Aqui nós temos alguns cabos que eu vou deixar separado aqui, uns ganchinhos, tá? E aqui a placa solar. Eu vou explicar para você entender como ela funciona, tá certo? Entendendo essa, é bem capaz que você saiba como todas as outras funcionam. Aqui está. Olha isso aqui. Isso é uma placa solar dobrável, tá? Ela tem um velcro aqui. Olha só. Aqui está a placa solar. Mas o que é que você tem que saber de verdade sobre ela? Todos os detalhes dessa placa solar, capacidade, potência, vão estar escrito para vocês aqui na descrição do vídeo. Aqui você vai ver que tem uma tabela mostrando tudo que ela é capaz de fazer. E aqui a área das conexões dela, tá? Tirando essa tampinha aqui, você consegue acessar toda a parte de conexão da placa solar. Como vocês podem ver, ela já acendeu, o que significa que ela está energizada. A parte interessante disso e que você precisa aprender é a seguinte: toda placa solar, todas, são absolutamente iguais. Elas não têm diferença. Ponto final. Não importa o material que ela é feita. Você vai ver que ela pode ser impressa ou numa placa de plástico, ou numa placa de policarbonato, ou numa placa de vidro, não importa. Sempre que você chega no mercado, você vai ver que ela foi impressa lá. E é isso mesmo que você ouviu, ela é impressa. Literalmente, passa por uma impressora que entrega uma placa solar. E o material usado para isso é esse aqui que você está vendo aqui, ó, prata. Isso que está aqui são fios de prata. Eles vão se conectar a uma entrada, como essa daqui, e converter através da vibração da placa em energia. É assim que isso funciona. Essas placas podem ser feitas de tamanhos variados e de potências variadas. Muitas vezes você vai ver uma placa pequenininha como essa daqui, com uma grande potência, e uma placa muito grande com uma pequena potência. Por que isso? Porque às vezes a área de impressão, onde os fios de prata estão colocados, tem uma diferença. Às vezes, se eles estiverem muito separados, a placa vai gerar menos. E é por isso que placas como essa daqui geram muito, uma capacidade até muito maior. Só que isso aqui tem tecnologia, amigo, e a gente está trazendo para vocês hoje uma tecnologia
já bem avançada. Essa aqui, no caso, é feita para você levar no carro, para você carregar ela do jeitinho que você tá vendo aqui, ó, dobradinha, colocar no sol e ela dá uma recarga básica num equipamento que vai gerar energia para você. Essa placa sozinha já gera energia, 12 ou 24 volts, depende muito do tipo. A grande maioria absoluta é de 12 volts. Para isso, para você converter isso, você vai precisar de um inversor como esse daqui. Eu não falei inversor, eu falei controlador de carga, querida. Não, falou inversor sim. Posso provar? Não, esquece. Controlador de carga, aqui. Melhorou. Ele vai pegar a energia que está sendo gerada na placa, que está aleatória lá, e direcionar ela para um ponto. Onde é esse ponto? Essas tomadinhas que você está vendo nele, tá? Nessas tomadinhas, você vai conseguir transportar aquela energia para uma voltagem que você possa usar. Ali, ou aqui, você está vendo uma energia que sai, que você pode usar qualquer coisa de 12 volts. Qualquer coisa. Ventiladores pequenos, computadores, celulares, tudo pode ser usado ali. Percebeu que tem uma coisa que está faltando aqui? A armazenagem. Para armazenar, você vai precisar, óbvio, de uma bateria. Depois disso, se você quiser uma energia de 110 ou 220, você vai precisar de um inversor. O inversor vai pegar essa voltagem de 12 volts e vai transformar em 110 para você ligar as coisas na sua casa. E aí as baterias começam a medir capacidade. A bateria tem que ter capacidade para ligar as coisas que você tem aí. Seja uma simples lâmpada LED ou até o liquidificador, a geladeira da sua casa. Itens como esse aqui tem carga, funcionam com a maioria dos itens que você vai ter normais, mas não são capazes de ligar a tão querida geladeira ou o freezer. Tudo isso que eu falei para vocês vai exigir algum esforço e algum estudo. Se você quiser saber como ligar tudo isso numa bateria de carro, por exemplo, eu já tenho vídeos de todos os tipos aqui no canal. E uma coisa tem que ser dita. Se eu puder mostrar para você como você vai ligar energia elétrica usando 2 limão e uma batata, eu vou fazer. Tá certo? Lógico que a gente vai sempre optar pelo caminho mais fácil e mais completo. Isso aqui vai facilitar a tua vida, por exemplo, garantindo que você não precise estudar tanto sobre o tema. Na verdade, você vai estudar só sobre usar a energia e não como criar e coisas do tipo, porque tudo isso esse equipamento faz para você. Ele é o Elite 100 da Bluet. Vamos lá, raposa. Review das antigas com um box misterioso feito ao vivo. Vamos ver? Olha só. Vou abrir aqui a embalagem, tá? Ele vem sempre com uma caixa protetora, tá? Porque provavelmente, assim espero, ele já vai estar com carga, tá? Quando ele chegar na sua casa, ele vai estar já carregado. Vamos dar uma olhada aqui. Das antigas mesmo, tá? Eu tô assim hoje, eu tô jogando tudo, não tô a fim de ficar guardando, não. Aqui está. Vou abrir aqui, ó, a caixa e mostrar para vocês como ele vem, tá? A primeira caixa aqui em cima, os acessórios que você vai precisar para ligar ele, tá? Aqui está. Essa tomada aqui é a que você vai ligar para recarregar ele na energia, tá certo? E aqui dentro, pecinhas e fusíveis. Aqui o manual. Esse manual é completo em português, tá? Vamos tirar a primeira capa aqui. Vamos tirar ele aqui de dentro. Já a caixinha aqui de lado. Ó, já tá empilhando, hein? E eis aqui o Elite 100, tá? Você vai ver nele aqui tudo num único aparelho que eu mostrei para vocês em todos os vídeos do Guia do Sobrevivente sobre energia, tá? Aqui está a peça. Bonito. Não pense que ele tem pouca potência, porque ele não tem. Ele é literalmente equivalente
a um AC180, tá? Ou seja, vai ligar literalmente tudo na sua casa. E ele liga tudo. Esse aqui, ó, é o pico dele, 1.800 watts. E aqui é o quanto ele opera. O que é esse pico de 1.800 watts? Esse pico é o que você precisa para ligar ou a geladeira ou o freezer na sua casa. Toda vez que você compra uma geladeira, 50, 70, 80, 90 watts, ele vai dizer que ele tem um pico, que às vezes pode chegar a 400, 500 watts, 3, 4 vezes mais. Por isso, você vai precisar, literalmente, de um equipamento que aguente a hora que ele dá esse pico. Até hoje, todas as bluettes que a gente tirou da caixa tinham carga. Vamos ver esse aqui. Ele tem 34% de carga. Aqui é para recarregar e aqui para enviar energia. Ele tem 2 bocais aqui C e 2 bocais USB que saem energia 12 e 24 volts, tá? Aqui, ó, vai sair 110, 220, essas duas entradas. Essa é a entrada para você carregar, recarregar ele com energia solar, e essa daqui para você recarregar ele no carro, tá? Além disso, se você tem um sistema de vigilância, você quer operar alguma coisa com LEDs e quer entradas de 12 volts, ele também vai ter 2 entradas de 12 volts para aquele plug que você compra no mercado no geral, beleza? Aqui tá toda a configuração dele para você poder ver. A área de entrada de energia é aqui atrás, ó. A partir daqui, ele tem uma proteção, uma blindagem para evitar uma sobrecarga por fatores externos. Ou seja, se ele estiver ligado na tomada, a pleno funcionamento, em qualquer hora do dia, cair uma descarga elétrica, ele simplesmente está protegido, tá? Ele está bem mais leve que o antigo AC180, porque ele está com uma tecnologia diferente. Essa tecnologia engloba, inclusive, isso aqui, ó, ter uma casca tão resistente quanto, porém mais leve. Mais leve é importante, principalmente se você for velhinho como eu, ou pretende se tornar um velhinho. Você sabe por quê? Porque a média de uso desse equipamento aqui é de no mínimo 10 anos. Essa é a ideia de autonomia que você tem para isso aqui. Eu vou mostrar para vocês a estratégia da geladeira eterna agora e do freezer eterno. Aproveita e já dá o seu dedinho de like aqui. Deixa esse dedo de like, porque é difícil você achar um canal que te passa informações nesse calibre. Quando você pega, você compartilha para os seus amigos e ajuda o canal deixando o seu like lá. Olha só, muito provavelmente a geladeira que você vai colocar aqui para operar vai vencer muito antes da bateria desse negócio aqui. E como eu disse antes, ele vai fazer tudo isso, tudo que está naqueles monte de vídeo que eu fiz, sem você precisar ligar um fio, ligar nada. Tudo que você precisa fazer é um plug and play aqui na parte que você quer que ele use. E para você controlar isso até remotamente, você vai usar essa parte de cima aqui. Se você colocar o seu celular aqui, ó, ele carrega também. Vamos começar com essa estratégia. Primeira coisa que você tem que saber. A Bluette, principalmente a Elite 100, chupa energia igual um opalão bebe de gasolina. E eu não tô brincando. Dá uma olhada aqui, ó. Ela consegue absorver das placas solares até 1000 watts de energia. Você pode ligar placas de até 1000 watts nesse brinquedo aqui. Tem mais especificações aqui, mas no geral é isso, tá? 12 volts, de 12 a 60 volts, 20 amperes ou 1000 watts. Isso para você também é um limite, tá? Significa que ela se recarrega durante o dia com placas solares até 1000 watts. No caso, seriam 10 plaquinhas como aquela que eu mostrei para você, ou duas maiores, duas de 500, aí vai da sua escolha. Não precisa necessariamente ser placa da Bluette. As da Bluette são customizadas e vão funcionar muito bem se você tiver em movimento. Agora, para você ter em casa, pode ser qualquer placa solar, porque esse encaixe aqui de entrada, ó, é universal
e ele vem junto com o equipamento. Vamos agora para o consumo. Você precisa olhar no seu equipamento se ele tem um selo chamado ProCell. Todos os equipamentos mais modernos têm esse selo. Ele vai dizer o quanto é o consumo desses equipamentos, tanto geladeiras quanto freezers, tá? Para você ter uma ideia, uma geladeira média, que é a que eu fiz a conta aqui da Frigobar Eterno, ele vai ter um consumo de 60 a 100 watts. Um freezer pequeno vai ter um consumo de 40 a 80 watts. Agora você está pensando, mas o freezer consome menos? Sim, ele consome menos, tá? Quando você for ligar o seu equipamento, se você está consumindo 100 watts por hora e o equipamento está te dando 200, significa que você está tendo uma sobra, uma recarga para o equipamento de 100 watts por hora. Durante o dia, são 12 horas, tá? Então, o equipamento vai ficar recarregado até o próximo dia, como ele vai começar novamente a se recarregar. E ele vai puxar energia primeiro da placa solar, depois da bateria do equipamento. Ou seja, você vai recarregando ele durante o dia, à noite você deixa só ele funcionando e de dia ele volta a se recarregar e vai renovando a energia novamente. O ciclo não para. Dura mais ou menos 10 anos, que é o tempo que as baterias demoram para começar a perder força. A geladeira consome 100. O freezer, pequeno, consome 80. Então você está consumindo 180 ali direto. A placa está gerando 200. Então, legal, bacana. Você continua recarregando a placa, ela continua operando normalmente e o equipamento fica cheio até a boca, até escurecer e não ter mais sol. Aí ela só se recarrega se você ligar ela na tomada, mas não vai precisar se você tiver um freezer e uma geladeira. Isso já resolve um monte de problemas para vocês, principalmente pela força que esse equipamento aqui tem, tá? Ele tem força suficiente para manter até 1024 watts operando o tempo todo. O tempo todo. Até 1024, pode ligar o que você quiser. Dá para ligar fora do pico, né? A geladeira, o freezer, máquina de café, o que você quiser. Aquário, o que você tiver de pensamento que dê para ligar, dá para ligar. Voltando àquela pergunta. Ah, Batata, mas e chuveiro? Chuveiro esquece. Chuveiro você faz uma placa solar só para o chuveiro. Ar-condicionado também. Se você ligar o ar-condicionado aqui, você vai conseguir 3, 4 horas de ar-condicionado, depois já era. Faça uma customização e ligue equipamentos de 12, 24 volts na sua casa. Desde ventiladores portáteis de 24 volts até um climatizador. Vai funcionar perfeitamente bem. Ar-condicionado é feito para consumir bastante e você tem que tomar cuidado. Aí você deve estar pensando, ah, pelo menos a geladeira eu ligo então, né? Sim, você liga a geladeira por algumas horas, desde que ela não consuma mais do que 1024 watts. Ah, quantas lâmpadas dá para ligar? Depende da sua lâmpada. Se for uma lâmpada de 20 watts, você divide por 1024. Se você tiver mais perguntas desse tipo, faça para IA, porque eu não sei ficar fazendo conta de cabeça. Não dá risada não, é sério. Pergunta para IA que eles te dão todo esse tipo de conta matemática, eles fazem na hora. Calculam watts, converte tudo para você, não perca tempo não. Tem coisa que a IA não serve para nada, mas tem coisa que vale a pena você pesquisar. E as informações geralmente são muito interessantes. E no caso da Bluet, se você colocar a marca e o tipo da Bluet que você está comprando, ele já calcula até com dados da empresa, porque todos os dados são públicos e ela consegue pegar e fazer as comparações para você. Bacana isso, né? Essa você não sabia. Agora, como eu sei que você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, eu vou te pedir de novo para você deixar um like para mim, favoritar, compartilhar esse vídeo, fazer chegar para mais pessoas que não entendem de verdade como é que funciona isso tudo. Esse lance de gerar a própria energia, ter energia em casa, muita gente acha isso extremamente complicado e eu vou contar para você, já foi. Para eu montar meu primeiro kit, eu tive que fazer um monte de estudos, falar com um cara, quase fazer um curso de engenharia. Hoje em dia, tudo que você precisa fazer é conectar na tomada
e deixar rodar. É tudo que você precisa e a partir daí você consegue manter uma autonomia na sua casa, manter uma geladeira, equipamentos básicos, manter luz acesa quando as grandes descargas acontecerem. O guia serve justamente para deixar você mais preparado para momentos de emergência. Acaba que um equipamento como esse aqui expande isso daí, você não vai ficar num blackout o tempo todo. A maioria do tempo, você vai botar o equipamento para trabalhar para você. Valeu? Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Perguntas? Deixa aqui nos comentários que eu respondo. Valeu? Até mais.